Bom, estamos aqui com mais um episódio do Medindo os Bigodes, eu e Yuri Vieira. Deixa eu tirar meu óculos, né? Alexandre Soares Silva. A gente está recebendo hoje o Rodrigo Gugel, crítico literário, professor de literatura e de escrita criativa. E aí, Rodrigo? Muito bem. Tudo É um bem? prazer estar aqui falando com vocês. Prazer, meu. Duas pessoas por quem eu tenho grande admiração. Dois ótimos escritores, dois grandes amigos, duas pessoas do bem. E, assim, como eu, tem péssimo caráter, mas o resto está tudo ótimo. Obrigado pelo elogio, porque eu e o Alexandre, a gente estava combinando dublar você, entendeu? A gente ia pegar a sua imagem e ia dublar você elogiando a gente, entendeu? Agora, a gente tinha tudo roteirizado já. Mas esse plano é do Alexandre. Não, Se você quiser claro. criticar alguém, critica ele depois. De jeito nenhum. Eu acho que tá. Olha, vocês estão tão ótimos. É um prazer Rodrigo, estar aqui com vocês. Prazer é meu. Eu Diga. estava pensando, não sei se você lembra que 20 anos atrás a gente se conheceu num jantar Sim, na casa da Marisa Moura. Exato, é. Nossa, eu estava pensando nela 20 hoje. anos A atrás. agente literária, né? Isso. Faz tempo que eu não falo com ela. Eu também, faz muito tempo que eu não falo com Marisa. Eu falei com ela Mas há foi lá que a quase gente 20 anos já. É, faz 20 anos já, né, Alexandre? Foi 2001, Puxa vida, hein? alguma coisa assim. E nós só remoçamos, hein? Sim. Lembro, né, que todo mundo fumando de alguma maneira. Eu lembro naquele jantar que eu fui pensando, não, jantar com escritores vai ser muito chato, vai ser só aquelas conversas de sempre, do fofoca do meio literário. Daí estava você lá e foi um alívio conversar com você. Ele achou que ia ter uma TT macabra lá, né? Achei que até a média dos escritores brasileiros ali, tudo. O escritor brasileiro estereotípico por ali. Sei como é que é. Eu pensei numa coisa aqui, mas não vou falar, porque assim, eu não quero ser crucificado amanhã. Deixa para lá. Quando o Alexandre falou em estereótipo do escritor brasileiro, eu pensei aqui numa figura, mas não posso, não posso verbalizar. Você não quer medir os bigodes com essa figura, né? Está passando uma sequência de escritores na minha cabeça aqui para ver se Claro, encaixa. sem dúvida. É automático, né? Você tem que ler o conto do Alexandre que ele fala da TT macabra que recebia umas pessoas para discussões intelectuais em casa. Esse conto é muito foda. É mesmo? Eu tenho lido o e-mail que o Alexandre manda toda semana. Newsletter, né? Muito boa, dou grandes risadas com muitas coisas. Me dá um monte de insights que, assim, que se eu fosse um escritor de comédia, ou se eu tivesse que exercitar a minha veia irônica, ali está uma escola perfeita. Aquilo é incrível, é muito bom. A última da newsletter dele que eu vi era aquela história de fascista quem vota entusiasmado, né? Não foi isso? Qualquer um, votou com qualquer um entusiasmado. Por falar nisso, Rodrigo, eu estava vendo uns textos antigos no Digestivo Cultural e na época o Alexandre estava falando sobre a nova geração de escritores jovens que escrevem bem, que em geral eram de direita, muitos influenciados pelo Paulo Francis. E aí o Júlio Daio Borges, né, do Digestivo, falou, nem todo mundo que está escrevendo agora é de direita. Por exemplo, o Rodrigo Gugel. O que aconteceu, Rodrigo, naquela época? Em 2002, como é que você era, Rodrigo, em 2002? Em 2002, deixa eu pensar um pouco. Em 2002 acho que ainda trabalhava na CUT Nacional ainda. É mesmo? Na CUT? Então não era mesmo, né? Juro, verdade. Não era mesmo. Não. Caramba. Aí, olha, eu cansei de almoçar na casa do Gilberto Carvalho, em Jundiaí, pô. Nem sei se ele mora lá ainda, que fim ele levou, mas enfim.
Gilberto Carvalho foi chefe de gabinete, sei lá eu o quê, foi Sim. ministro, foi sei lá eu o quê do Lula. Pois Enfim. é. Mas eu fui petista durante muitos anos. Aí eu não me depois, identifico com essa, não. um dia, recebi uma iluminação, desceu um raio aqui no centro da minha biblioteca e uma voz vinda do céu disse assim: acorda, seu desgraçado. E aí eu acordei, porra. Eu pensei que fosse uma voz da terra dizendo, ó, vai tomar no cu, né? Tipo, não foi o Olavo, não, né? Não foi o Olavo, Mas assim, mas já lia o Olavo, né? Já lia o Olavo, mas aquela coisa, né? Lia com timidez, né? Uhum. E era muito engraçado, sabe por quê? Agora eu vou contar uma coisa que o Alexandre vai se divertir. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, eu considero ele meu amigo até hoje, apesar de não conversar com ele há muitos anos, mas ele é um jornalista de esquerda. E assim, eu adorava tudo que o Alexandre escrevia, né? E assim, só faltava cair no chão rolando de dar risada, né? Porque eu achava tudo ótimo, né? E o Alexandre, então o Alexandre tinha um blog, né? Tinha um blog lá enfim. E eu ficava elogiando o Alexandre para ele, né? E dizendo, porra, mas esse cara é fantástico, porra, o que esse cara faz? Nossa, um dia em casa, ele quase brigou comigo, quase como assim, mas uma briga séria. Falou, como é que você consegue ler uma criatura assim? Não é possível. Eu falei, mas pelo amor de Deus, o que? Calma, meu filho, o negócio, o cara é só um escritor, não é um... Esse cara é um terrorista, ele não é um escritor, é um terrorista de direita. Eu sempre fui tão moderado, né? Você vê como a tal da janela de Overton foi para a direita, né? Porque eu sempre fui super moderado. Daí foi preciso aparecer um certo governo recente, assim, para de repente todos nós parecermos super ponderados e... Pois é. Mas a reação dele era muito engraçada. Ele achava um absurdo que eu lesse Eu tinha muita essa reação nessa época, né? 2002 até 2000, o blog era de 2002 até 2007, 2008. O pessoal era... Ninguém tinha visto uma pessoa que não fosse de esquerda, era uma... Quer dizer, tinham, mas não sabiam. Exatamente. Mas isso é uma verdadeira loucura, né? Quer dizer, nós temos aí uma geração inteira que não imagina, né? Que você possa ter posições aí mais conservadoras, né? E que você não siga o discurso aí padrão da esquerda, né? E eles ficam realmente escandalizados. É como se você fosse uma excrescência, né? Que você assim surgisse como, sei lá uma coisa assim, um fenômeno completamente absurdo, né? Você quebra os esquemas mentais que a pessoa tem, né? E aí ela pira mesmo. Tem gente que pira. Olha, eu vou contar. Deixa eu só contar uma história que aconteceu comigo. Nos vídeos que eu faço para o YouTube, alguns vídeos, quando eu termino, dizem assim, olha, então, um bom final de semana para vocês, né? Um ótimo final de semana e tudo de bom, pessoal. Faça esse gesto assim, né? Me despedindo. Bom, um dia eu recebo uma mensagem um comentário num vídeo, né? O rapaz dizendo assim, olha, professor, eu admiro muito o seu trabalho, eu acompanho o senhor, eu acho que o senhor tem um trabalho notável, enfim, eu acho que está tudo certo. A única coisa que me incomoda é que, assim, como eu sou negro, esse seu gesto nazista no final do vídeo
Meu Deus. Isso, assim, me incomoda muito. Eu gostaria de pedir que o senhor parasse de fazer esse gesto. Gente, quando eu li aquilo, eu falei, não é possível, não é possível. Mas o cara estava falando com extrema seriedade. Caramba. Aí eu publiquei o comentário dele e respondi com uma gargalhada, né? Porque, assim, o que você vai dizer para uma pessoa, né, que confunde as coisas dessa maneira, né? Então, assim, há uma paranoia mesmo, né? Quer dizer, um negócio absurdo, uma coisa louca. Parece que se levantar a mão 10 centímetros acima do ombro, aí já é nazista, né? Pois é. Você tem que calcular a altura da mão. Eu tenho me despedido assim, com os dedos mais espalhados, assim, para não causar assim, nenhum tipo de confusão. Né? Eu nunca pensei então, nisso. Podemos fazer a saudação venusiana. Faz um hang loose, né? Aquela coisa sei lá eu, né? Tem que fazer alguma coisa. Rodrigo. Mas falar assim, tchau, pessoal, assim não pode. Eu tenho que te pedir desculpas por uma coisa, Rodrigo. Pedir publicamente desculpas por ter tratado você como um crítico objeto uma vez. É mesmo? Você falou isso? Eu não falei não. É que quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente sentou um do lado do outro, lembra? Lembro. E foi mais ou menos como se a Rússia tivesse sentado do lado da Ucrânia, né? E eu acordei usando o Rodrigo como almofada. E eu fiquei muito sem graça, cara. Eu tava todo aconchegado no Rodrigo. A volta foi terrível, né? Porque nós viemos esmagados naquele avião. Foi na volta, né? Na poltrona do meio. Né? Uhum. Você do meu lado direito. E o Briguet do lado esquerdo e eu no meio. Não tem jeito. Quer dizer, vocês têm que me usar como almofada. Não havia o problema. Mas o Paulo também fez isso? Ele também te usou como crítico objeto? Provavelmente. Né? Provavelmente. Eu só lembro que eu fiquei sem graça. Não tem nenhum caráter. Eu só lembro que eu fiquei muito sem graça. Você fez algum comentário daqueles seus comentários, deu uma risada da minha cara, eu não lembro mais o que foi. Aumentou a intimidade de vocês dois depois? Ficou super íntimo. Porque, assim, imagina, uma viagem de 8 horas, esse cara encostado em mim, dormindo no meu ombro, pô. O que as pessoas vão o que qualquer pessoa sã vai imaginar? Me diga. Apoiando o braço na barriga ali e tal. Foi super aconchegante. Se eu ainda fosse um sujeito gordo, feio, velho, ninguém ia pensar nada, né? Mas um verdadeiro Apolo como eu, olha, o pessoal passava, via o Yuri dormindo no meu ombro e dizia, Bom, as desculpas estão pedidas agora. Agora a gente não precisa se preocupar com isso mais. Eu, pelo menos, né? Que estava achando que você estava até interferindo em algum tipo de crítica ao meu trabalho e tal. É verdade. Eu estava dando uma olhada no seu livro, lendo aqui de novo, né? O dos esquecidos, né? E os superestimados. Eu li muito também. bom aquilo. Por sinal, agora você viu que lançaram o Ator do Transe, né? Finalmente saiu uma edição do romance Ator do Transe, do Emanuel Guimarães, que não vi, não. É um livro maravilhoso. É um livro assim, incrível. Uma coisa. Eu não consigo entender como é que esse livro pode ter ficado assim, décadas e décadas sem ser reeditado. É um negócio. Esse país é muito louco, meu velho. É muito louco. Mas finalmente essa semana saiu. Eu estava vendo aquele livro ABC da Literatura, do Ezra Pound, né? E ele falando que dos 3 papéis do crítico, né? Que um deles é ajudar a melhorar, né, a arte, né, da literatura com a crítica, e o segundo papel seria justamente esse, né? Encontrar os caras bons, ou novos ou esquecidos, e apontar, olha, vocês não estão lendo esses caras, né? Claro. Que é uma coisa que você vem fazendo
Falar nisso, tem um cara que eu acho que você gostaria de ler, que é o Ronaldo Brito Roque. Faz muitos anos que eu não converso com ele. Ele escrevia eu tive um blog coletivo, ele escrevia no meu blog. E ele é muito bom, Ronaldo Brito Roque. Tem livros publicados? Tem livros de contos, um romance, um livro infantil também. Ele é muito bom. Eu vou procurar, então. Eu vou procurar. Na opinião de vocês Mas dois... a ideia é essa. A ideia é você resgatar certas coisas, né? Das quais ninguém mais fala, né? Tem uma série de prosadores ótimos que estão aí esquecidos e tem um monte de porcaria que é todo dia lembrado, né? É que eu acho que a gente tem a ideia um pouco ingênua, não sei de onde essa ideia surge, que a justiça sempre é feita, né? Que todos os livros bons vão ser preservados, os livros ruins vão ser esquecidos. Mas por quê? Qual é a evidência que a gente tem disso, né? Eu acho que assim, não há evidência nenhuma. A única evidência que existe, e é a pior de todas, né, é a autoridade, né? A autoridade do cânone, que é estabelecida aí por meia dúzia de iluminados, né, e referendada depois pelo sistema escolar, né? Então, o que acontece? Quer dizer, hoje, quando você chega e fala assim, olha, José de Alencar é uma bomba, entendeu? O cara é horrível, que é o que eu acho, né? Ou Raul Pompeia é uma bomba, é uma coisa ilegível, quer dizer, é um texto que parece uma peça de argumentação jurídica, o que ele escreve, né? Ou que Canaã do Graça Aranha é de uma empáfia e de uma coisa completamente, um negócio completamente descosido, desconexo, né? Um conjunto de cenas completamente disparatadas. Quando você chega e começa a falar essas coisas, as pessoas ficam alucinadas, né? Porque é como se a literatura tivesse essa coisa, quer dizer, não, como eles aprenderam na escola e como depois veio, quer dizer, todo o sistema, até o vestibular, né? Quer dizer, é marcado por essa coisa do cânone, né? Quer dizer, qual é o vestibular em que o sujeito não tem que ler Capitães da Areia? Sim. Então, assim, isso assim, há 30 anos, né? Há 30 anos. Quer dizer, a FUVEST acho que passou 20 anos pedindo Capitães da Areia todo ano. Aí, quando você chega e você mostra que o livro é uma peça ideológica, é uma peça para triturar a consciência das pessoas, as pessoas ficam assustadíssimas, porque parece que você é um louco, né? É um serial killer de reputações. Exatamente. Não, e o pior, parece... as pessoas têm a impressão de que você está fazendo isso não porque você leu e porque você, com seriedade, chegou a essa conclusão. Não, elas acham que você é um sádico, louco, um fascista irresponsável, que quer demolir aí autoridades, sei lá eu o que elas pensam, mas elas ficam indignadíssimas, né? Eu achei interessante você citar e elogiar, né, o Hugo de Carvalho Ramos, né? Pois o Hugo escritor goiano. Tem contos interessantíssimos, né? Que é aí da sua região, né? Daqui de Goiás. Outro cara fantástico que é da sua região e que pouquíssima gente fala é o Bernardo Ellis, né? Sim. E o José J. Viga? Incrível. Você gosta também é muito bom. Eu gosto de algumas coisas. Ele tem umas coisas sobre totalitarismo, né, muito boas. Esse pessoal todo foi deixado de lado, né? Em nome aí de uma preponderância aí do discurso vanguardista, né? Quer dizer, a pessoa entra no colégio hoje e ela de cara já aprende que Oswald de Andrade é um gênio, entendeu? Sim. E aí, quer dizer, para você desmontar essa ideia, e depois se ele vai fazer letras, quer dizer, essas coisas são todas reafirmadas, né, de maneira categórica, entendeu? E aí, para você desmontar tudo isso, então, vai ser um trabalho aí de um século. Então, é uma coisa louca. Às vezes me parece que a pessoa,
A pessoa, quando tem 20 anos, ou até antes, e começa a ler, ela procura uma lista de cânones, né? Quais são os livros importantes que eu tenho que ler. Só que a maior parte das pessoas fica a vida inteira preso nisso, né? Tem uns 10 nomes que ela vai tentar ler as obras. E para fazer esse trabalho de pegar autores que foram esquecidos e ver o que você acha que tem valor, é preciso a pessoa chegar numa segunda fase de leitura, né? Que muita gente não chega, porque ainda está preso lendo o que deve ler mesmo, sei lá, Machado de Assis, mas falta a curiosidade de procurar nomes desconhecidos, né? Porque não vai ter a virtude, você não vai poder dizer que leu fulano de tal, isso não vai necessariamente pegar bem para a pessoa. Claro. Eu acho, é uma das coisas que eu mais falo. O que falta para os jovens hoje é curiosidade. Hoje, por exemplo, lá no Instagram, fizeram uma pergunta muito interessante, né? A pessoa disse assim, nossa, eu estou lendo Moby Dick, e o romance ele é repleto de referências. Como é que as pessoas conseguiam ler Moby Dick antes da internet? Interessante. Então, essa pergunta, primeiro, mostra uma concepção de leitura que está se propagando hoje pela internet, de que é isso, quer dizer, de que leitura é estudo. Sabe como é que é? Quer dizer, para você compreender Moby Dick, você precisa assim, de uma série de livros de apoio, que é a expressão que eles usam, entendeu? Quer dizer, você tem que ler, antes de você ler Moby Dick, você precisa ler estudos a respeito de Moby Dick. Então, assim, isso é de uma empáfia, é de uma coisa até, isso assim, é tão idiota isso daí. E assim, a resposta que eu dei foi o seguinte, sabe o que acontece, meu filho? É que há muito tempo, sabe, numa época muito longínqua, as pessoas liam pelo prazer de ler. E elas abriam o livro sabendo que elas estavam penetrando, que elas iam participar de uma grande aventura. E elas se entregavam a essa aventura com toda a disposição delas, com todo o ânimo, e com toda a alegria, e penetravam nesse mundo com absoluto destemor, com coragem. Depois chegou a internet e criou esse amontoado de gente covarde, entendeu? Que para ler Moby Dick precisa estudar antes, sei lá eu o quê. Tem pré-requisito. Navegação marítima, entendeu? Tratado de simbolismo, enfim, sei lá eu o que as pessoas pensam que elas precisam estudar antes de ler. Eu tinha colegas na universidade que falavam isso para mim, mas você está lendo Dostoiévski, antes você tem que ler o estudo não sei de quem, aí citava umas pessoas lá do formalismo russo, entendeu? Aí eu falava, mas por quê, entendeu? É uma loucura um negócio desse, pô. Mas, assim, percebe? Isso é o inverso. É o inverso do que deve ser a leitura. Né? Se você tiver essa atitude estudiosa, provavelmente não vai terminar o livro. Né? Eu não sei se vocês anotam os livros. Exatamente. Se você for querer entender cada referência que o Melville faz, bom, você não vai terminar nunca o livro, né? Nunca. Eu não sei se vocês anotam livros, mas quando eu vou em sebo, eu abro um livro e vejo. É muito comum isso. Quase todo livro de sebo que está anotado só as primeiras 20 páginas. É muito claro que a pessoa começou com atitude estudiosa e batalhadora e desistiu. É impossível não desistir. Quer dizer, uma vontade férrea talvez consiga, mas é muito... que o pessoal larga muito, né? Um que o pessoal larga muito, que o Rodrigo inclusive menciona isso, é os Sertões, né? Os Sertões, o começo dele é tipo uma escalada em negativo. Começo, é verdade, aquele começo é de arrebentar, né? Mas assim, mas vale o esforço, né? Vale o esforço. Depois a coisa vai ficando mais fácil, né? Mas enfim, quer dizer,
nós estamos vivendo numa época de completa inversão das coisas. E isso é culpa da própria universidade, né? Quer dizer, a universidade chega para o sujeito no curso de letras e fala isso. Não, você, olha, antes de ler a literatura, você precisa ler, entendeu? Teoria literária, você precisa conhecer teoria literária profundamente, porque só assim você vai conseguir entender o que os autores dizem, né? Quer dizer, e aí ninguém lê porra nenhuma, ficam lendo lá teorias e teorias, entendeu? É que nesse conceito aí, o livro já é o objeto de estudo, né? Em vez da literatura ser uma maneira de você compreender a realidade, né? Mas uma maneira de você chegar na realidade, né? Não, o livro é o objeto, né? A obra literária, né? É o objeto, exato. Claro. A realidade está na teoria, entendeu? Na cabeça da gente. Quer dizer, o teórico... Eu me lembro da primeira aula que eu tive na faculdade de literatura. A primeira aula, a professora disse: a partir de hoje vocês nunca mais vão ler um livro inocentemente. Foi coisa mais horrível. É que eu não acreditei nenhum segundo no que ela estava falando, mas se é um convite para abandonar, né? Tá louco. Me deixa ler inocentemente. Não, mas aí que tá, não é? Mas aí é que tá. Quer dizer, ninguém mais hoje quer ler por absoluto prazer, pô. Entendeu? Quer dizer, pô, você quer... É porque tem um pouco a ver. Não, as cartas a um jovem poeta do Rainer Maria Rilke, né? Porque o conselho que ele dá, que eu queria até saber o que você pensa disso, né? Porque eu fiquei pelo menos uns 5 anos, depois que eu li esse livro, sem ler nada de crítica, entendeu? Aí depois eu acabei no curso de crítica literária da UNB, né? Mas eu fiquei uns 5 anos porque ele fala a face de toda a crítica literária, porque eles giram em torno da obra de arte e raramente chega no cerne dela. E depois ele fala a face também, depois que o cara fala que vai ser um militar, né? Ele fala, é uma profissão em que você está perto da realidade, é melhor do que as profissões pseudo-artísticas, como todo o jornalismo, como 3/4 da crítica, e como quase toda a crítica, e como 3/4 do que se chama de literatura, né? Ele fala. Então, assim, tem um papel de uma certa crítica que cria esse obstáculo para quem quer ler o livro inocentemente, como disse o Alexandre aí, né? Sim. Olha, uma recomendação que eu sempre dou é a seguinte: muita gente vira para mim e diz assim: professor, os livros do senhor são bons guias para a gente ler a literatura brasileira? Eu digo não são bons guias. A finalidade do livro não é essa. Você primeiro tem que ler os autores e depois você vai ler o meu livro. Primeiro você forma a sua opinião. Primeiro você entende o livro, penetra no livro, se aventura, descobre o que você vai descobrir, tira as suas conclusões. Aí depois você vai ler o meu texto. Porque assim, você pode chegar a conclusões completamente diferentes das minhas. Né? Quer dizer, literatura não é uma ciência exata. Nós não estamos fazendo aqui experiência num laboratório de física ou de química. Né? Nós estamos num outro universo completamente diferente. Né? Uhum. O que não significa que a gente não possa julgar os livros. Né? Quer dizer, e virar e dizer assim, olha, Capitães da Areia é ideológico. É ideológico, sim. Isso aqui não é literatura. Por causa disso. E aí você mostra no discurso do cara qual é o problema que o livro tem, concretamente. Né? Também não adianta ficar aí só falando. Agora, isso não significa que a tua crítica é definitiva. Né? O Silvio Romero passou a vida metendo pau no Machado de Assis e até hoje o que prevaleceu foi o Machado. Né? Agora, ninguém garante se daqui 50 anos vai continuar sendo assim. Né? Uhum. De repente, alguém aí descobre os... Vocês veem algum valor no Jorge Amado? Algo próximo de zero? Olha, eu acho assim... o Jorge Amado é uma espécie de Gabriel Garcia Marques. Sabe como é que é? É um autor que depois se tornou um bom contador de histórias, mas que não é um gênio, compreendeu? Quer dizer, é isso. Então, o pessoal fica horrorizado quando eu falo isso a respeito do Gabriel Garcia Marques.
Mas essa é a verdade. É. Assim, o cara contou bem uma história determinada lá, ou duas, né? Acho que, na verdade, foi uma só. Isso é interessante para usar a escala do Ezra Pound, né? Que ele fala assim, que tem os escritores são os inventores, né? Que criam novas maneiras de contar uma história. Aí fala, tem os mestres, que às vezes dominam, em segundo lugar, né? Que dominam essas novas invenções e às vezes utilizam ela melhor do que os inventores. Sim. Tem os diluidores que tentam, mas não conseguem, fazem umas coisas meia boca, né? Tem os bons escritores que fazem escrevem livros bons, mas sem inventar nada de novo, né? Aí fala dos que cultivam a belle lettre, né? Só pegam um aspectozinho aí são esses negócios da retórica, como você fala, né? E fica aquela retórica em cima daquela parte, né? Ele usa essa classificação, assim. Então, tipo, você está dizendo, por exemplo, que o Jorge Amado não é um inventor, não é um gênio que cria um estilo novo. Não. É um cara que encontrou uma fórmula, tá? Ele foi testando, né? Começou seguindo as regras lá do que o stalinismo queria, em termos de literatura, né? Ele, inclusive, escreve por encomenda do partido, né? Aquela obra, como é que é o nome? Não sei o que, do subterrâneo. Enfim, agora não me lembro o nome, mas aquilo foi escrito por encomenda do Partido Comunista. Né? Então, quer dizer, ele começa produzindo assim. Aí depois ele se liberta disso, né? E assim, ele tinha uma facilidade enorme para escrever e começa a contar boas histórias. Mas assim, ele é só isso. Né? Mais nada. E pronto. Agora, se você me falar, vamos criar aqui o panteão dos 10 melhores escritores brasileiros, Jorge Amado entra? Não, claro que não. Né? Quer dizer, entende? Agora, isso diminui o cara? Não é que diminui o cara. É assim, é só uma questão de saber o lugar dele dentro do contexto geral. Quer dizer, é só uma questão de você não se iludir, de você não ficar criando aí, entendeu? Falsas celebridades, entendeu? É a mesma coisa o Gabriel Garcia Marques. Né? Outro que é assim é o Saramago. Né? O Saramago é isso. É um cara que descobriu uma determinada fórmula, inclusive em termos de estilo, né? Com aquela pontuação característica dele e tudo. E ele foi repetindo isso e, claro, E outra coisa que a gente não pode esquecer, quer dizer, esse pessoal todo teve o apoio de toda a imprensa esquerdista mundial, né? Quer dizer, então, quando são milhões de bajuladores, né? De carteirinha, com carteirinha de partidos de esquerda, repercutindo o nome desses caras e dizendo que eles são gênios, e que eles são maravilhosos, que eles são incríveis. Então, assim, você acaba criando mesmo uma celebridade. Não tem jeito, né? Quer dizer, você tem a imprensa inteira, no mundo inteiro, a favor dos caras. Deve ser muito agradável, né? Deve. Bom, deve, principalmente em termos financeiros, né? Quer dizer... A fábrica de medalhões, né? Exatamente, é isso. O Bruno Tolentino, ele me disse que... É porque eu lembrei disso, porque você falou do Saramago, eu lembro quando eu li, acho que é o Evangelho lá, né? Segundo Jesus Cristo, né? Sim. O amigo que me emprestou, eu comentei com ele, parece um maconheiro com memória. Eu falei para ele, como assim? Eu falei, não, é porque ele vai teres diversando, dá 1000 voltas, e lá no final do parágrafo ele volta para o assunto no começo que você já esqueceu qual era, entendeu? Mas ele lembra, ou seja, como se fosse um maconheiro que ainda tem memória. E o Bruno Tolentino me falou que o Gabriel Garcia Marques, quando que ele foi lá, né, conheceu ele, o Bruno Tolentino me disse que o Gabriel Garcia Marques terminava de fumar um baseado, já acendia o outro na ponta e continuava fumando. Segundo o Bruno Tolentino, né?
Não, e assim, e não bastasse essa gente escrever dessa maneira, né? Dessa maneira tão óbvia, né? Quer dizer, os caras ainda apoiaram ditaduras, né, pô? Entendeu? Quer dizer, puta merda. Né? Sabe o que é você sentar, ter foto do lado de Fidel Castro, pô? Sabe como é que é? Pelo amor de Deus, né, gente? Assim, não dá, né? E não é pelo fato de ser de esquerda, compreendeu? É assim, qualquer escritor que tenha um mínimo de consciência se mantém longe de qualquer poder, se mantém distante do Estado, seja ele comandado por quem for. Quer dizer, o Estado é a coisa mais horrível que pode existir, pelo amor de Deus, porra. Entendeu? Sim. Quer dizer, assim, não é nem uma questão ideológica, não, é anterior, pô. Quer dizer, assim, o bom escritor ele tem que ser anarquista, pô. Nesse sentido, entendeu? Agora, porra, quem de nós aqui confia no Estado, pô? Pelo amor de Deus, pô, o que é isso? Tenha santa paciência, gente. Quer dizer, sabe? É uma coisa absurda. A minha sensação, muitas vezes, lendo Saramago, é que eu gosto do ritmo, mas eu gosto, de fato, do ritmo dele, mas ele me dá a impressão de não ser uma pessoa muito inteligente. Eu acabo sempre sentindo isso. Falta alguma coisa, e faltam umas lâmpadas da árvore de Natal acenderem ali. Essa imagem foi ótima. Não, assim, esses caras, eles também são muito professorais, né? O Saramago era muito assim, sabe como é que é? Sabe essa gente que fica... Eles têm lições a respeito de tudo. Eles têm conclusões a respeito de tudo, né? Eles opinam a respeito de tudo. Quer dizer, então, assim, a coisa acaba se tornando um negócio... Você diz no próprio trabalho literário ou como pessoa dando depoimentos? Em tudo, como pessoa e no trabalho literário, entendeu? Quer dizer, é como você chegar para um jogador de futebol e falar, e aí, o que o senhor acha a respeito sei lá da escola tomista? Entendeu? E ele fala assim, de fato, o tomismo, segundo o meu vizinho, é uma decadência da filosofia. Eu escutei o meu vizinho dizendo outro dia que o tomismo é um verdadeiro absurdo, entendeu? E aí a imprensa põe lá em letras garrafais, né? Zezinho da Canela Dourada disse que o tomismo está ultrapassado. E isso se repercute, compreendeu? Como se o cara fosse um especialista. Mas como ele... Quer dizer, e a mídia exalta, a mídia vive dessas coisas. Né? A mídia precisa dessas coisas. Né? É o quê? Como sábio, exatamente. O escritor como sábio. Essa coisa de você... Imagine se alguém ia chegar para o Shakespeare, tá? E ia perguntar para ele o que você está achando do reinado da rainha, sei lá eu qual. Você acha que alguém ia chegar para o Shakespeare e perguntar para ele e o que você acha a respeito dessa nova lei que impede que sejam ditos determinados palavrões nas peças teatrais? O senhor tem alguma opinião a respeito dessa coisa? O senhor acha que foi um gesto de censura? Isso tem a ver com uma coisa que eu queria te perguntar, Rodrigo. Isso era absolutamente impensável. Sim. Era absolutamente impensável. Agora, hoje aqui, quer dizer, o sujeito solta um peido lá na esquina, chegam lá para o Caetano Veloso, o que o senhor achou do peido do sujeito? Qual a sua opinião? E aí ele discorre longamente a respeito do peido, como se ele fosse uma autoridade universal em peidos, entendeu? Então, assim, é de uma canalice, assim, da parte da mídia, da parte do cara que assume essa posição, incorpora essa fantasia, entendeu? E do povo que lê e lê com seriedade, né? Como se isso fosse realmente sério.
Com reverência, até, né? Com reverência, exatamente, com reverência. Porque isso é uma coisa que eu escrevi há um tempo, algumas semanas aí no Twitter, que é o seguinte, que, por exemplo, eu lembro de alguma aula do Olavo em que ele falava sobre o trabalho do intelectual. E sempre que eu vejo assim, esses discursos sobre o trabalho do intelectual, quando inclui o escritor de ficção, eu fico meio assim, porque eu vejo que o escritor de ficção ele é uma mistura de artista com intelectual, não é só. Então, ele tem os interesses intelectuais, mas ele tem uma natureza artística também que vive de impressões, né? Mais do que de certas de análises. Então, você tratar um escritor de ficção como um sábio, um intelectual sábio, é uma loucura, né? Uma loucura, claro. É uma loucura. É a mesma coisa que você chegar para um Van Gogh, por exemplo, né? Chega para o Van Gogh e diz assim, na sua opinião, quer dizer, o Van Gogh não, porque ele não foi reconhecido em vida, mas assim, um pintor que tivesse aí fama em vida, e você chegasse para ele e falasse assim, escuta, qual é a crítica que o senhor faz a respeito do sistema de castas na Índia? Entendeu? E o cara, assim, lá com o avental sujo de tinta, com a mão suja de tinta, segurando o pincel, começasse a discorrer a respeito do sistema de castas na Índia, como se ele fosse um profundo conhecedor do assunto, entendeu? E é bem isso, sempre, um negócio, né? Mas o pior é que os escritores encarnam esse papel e começam a acreditar, de fato, né? Eles têm um conhecimento que tem que ser transmitido, um conhecimento teórico sobre o mundo. Exatamente. Isso é terrível. Porque o pessoal me perguntava muito, por exemplo, depois que eu gravei em 2006 o podcast com o Olavo, eles me perguntavam, por que você não grava essas lives com o Olavo? Tanta gente gravando live com o Olavo. Eu falava assim, mas eu estou aprendendo já. Eu queria que o Olavo estivesse na internet falando. Como ele já está, eu mesmo, pessoalmente, não tenho muito a acrescentar, entendeu? Porque eu não sou esse tipo daí de que vai ficar dando palpite sobre tudo, entendeu? Eu posso até falar, postar uma coisa ou outra, mas não é a minha história. Minha história é contar histórias, né? E aí a gente vai de impressão em impressão, né? Eu gosto de Benedetto Croce. Eu gosto de dar uns palpites, mas eu tento deixar claro que é tudo piada, não levem a sério. Eu não sei nada, Me ocorreu um pensamento, vejam aí se fazem algum sentido, eu não sei, eu não concordo com o que eu falei, acho um absurdo. Sabe, é uma coisa assim... É como se você tivesse a obrigação de ser uma autoridade, compreende? Quer dizer, se você não for uma autoridade, se você não agir como uma autoridade, se você não disser que você sabe tudo, né, e tiver uma opinião a respeito de tudo, né, você não pode ser levado em consideração. Para a entrevista ser considerada boa, você tem que falar as coisas com uma certa certeza, né? E o governo bicameralista Exato. É tal coisa. E tem uma aula do Olavo em que ele comenta que alguém comparou a filosofia dele e a filosofia do Bruno Tolentino. E o Olavo fala, o Bruno Tolentino não tinha uma filosofia, ele tinha uma visão de mundo, uma cosmovisão. Entendeu? Então, assim, eu acho que o artista tem uma cosmovisão, tem uma visão de mundo. Sem dúvida, claro. Mas agora, uma destreza filosófica para falar de tudo, aí já é outra história, né? Claro. Mas assim, é evidente que não só o artista, mas todos nós, quer dizer, nós temos determinados valores, nós temos determinadas crenças, a gente acha... Nós podemos ter opinião a respeito de tudo. Agora, isso não quer dizer que ter opinião nos faça ser autoridades aí, incontestáveis a respeito de tudo, compreendeu? Quer dizer, na verdade, eu acho que isso também é um pouco sintoma da própria forma como a mídia trabalha, né? Quer dizer, a mídia, a produção de notícias nas últimas décadas, assim, centuplicou, né? Então, você abre um portal de notícia hoje, você tem opinião sobre como você tem que... Qual é a psicologia do seu gato, né?
Qual é a melhor posição para você trepar? Qual é o último escândalo político? Qual é o regime alimentar que você tem que seguir? Qual é o tipo de penteado que você tem que usar? Quais são as cores que vibram melhor com a sua personalidade? E tudo mais que você puder imaginar, né? Então, assim, quer dizer, é uma coisa absolutamente louca, porque a opinião a respeito de tudo, né? Quer dizer, é aquilo que o Ortega y Gasset disse, né? Quer dizer, e assim, e as pessoas falam com uma autoridade, compreendeu? Quer dizer, você entra num blog que fala de gatos e você tem a impressão de que a pessoa está falando, assim, ela se sente como se ela fosse Platão dando aula, ou Aristóteles, entendeu? Isso é o império da filodoxia, né? O amor pela opinião, né? Não tem filosofia, quer dizer, é uma filodoxia. coisa louca. E a imprensa alimenta e realimenta isso porque ela vive disso. E quando a gente é novo, a gente cai muito nisso, né, Rodrigo? Quando a gente é novo, a gente cai muito nisso. Começo do milênio, eu postei um monte de textos de opinião, artigos e não sei o que, em sites, no meu blog. Tal, mas é que tem uma hora que você chega e fala assim, não, para eu falar com mais embasamento disso, eu vou ter que ler mais uns 10 livros, mas eu preciso ler primeiro mais um do Tolstói. Entendeu? Claro. Eu não vou deixar de ler mais um do Tolstói do que para ler um estudo sobre, sei lá, o fascismo, não sei das quantas. Entendeu? Claro. Porque é onde eu trabalho, né? É o que eu faço, né? Lógico que as pessoas podem fazer isso e muitos devem, né? Mas não é a minha praia. Eu confesso que quando eu ouço falar de um escritor novo, eu tenho medo de entrar no perfil dele e ficar vendo as opiniões dele sobre tudo, porque quase todas as pessoas da área, quase todos os escritores ou pessoas que têm blogs sobre arte ou sobre filmes, todas essas pessoas, de modo geral, elas têm as mesmas opiniões sobre tudo, né? Você já antevê o que vai ser. E entrar no perfil da pessoa confirmar Exatamente. isso. Além de tudo, tem isso. Quer dizer, é o império da mesmice, né? Além de tudo. Quer dizer, as coisas se repetem. É porque eu ia dizer o seguinte, que o Fernando Pessoa dizia que ele era incapaz de ler um livro de um escritor de quem ele tivesse visto a foto. O Fernando Pessoa. Se ele não tivesse rede social na época, ele fosse ver a opinião, aí que ele não ia ler ninguém mesmo. Não ia nada. Não, olha, você veja, eu não acompanho jornais e cadernos culturais há muito tempo, né? Já pelo menos aí, o quê? Acho que uns 10 anos que eu não leio nada do que está acontecendo por aí. Mas, assim, quando teve o último prêmio Jabuti, né, e venceu lá o Arado Torto, né? Torto Arado, E eu até brinco, né? Quando me perguntam o que acho do romance, eu digo assim, olha, depende, tem que falar primeiro com a lavoura. Se for para trabalhar numa lavoura arcaica, o arado torto serve. Agora, do contrário, não vai funcionar. Mas, assim criou-se uma unanimidade em torno desse livro, né? Que é uma coisa muito, muito estranha, né? Mas, assim, eu juro, quer dizer, eu não ia me dar o trabalho de ler o livro como não me dei. Quer dizer, não faço nem ideia do que trata o livro. Mas aí eu vi a observação que o Alexandre fez a respeito do livro, aí eu entendi por que o livro estava tão elogiado, né? Quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, essa unanimidade que existe na imprensa, né? Quer dizer, quando o Alexandre falou, olha, este é o mais soviético de todos os romances brasileiros, eu falei, bom, está explicado. Está explicado por que o livro ganhou o prêmio e está sendo endeusado, né? Eu até elogiei, falei, o melhor livro soviético brasileiro dos últimos anos. Exatamente. Interessante. Eu não sabia disso daí, desse seu comentário. Pois é. É porque é cheio daqueles discursos de lavradores cheios de dignidade, como teria algum russo em cima de um trator fazendo um discurso para os camaradas num romance soviético, sabe? É horrível. É como aquilo que o Monteiro Lobato, citado pelo Rodrigo, fala lá, né? Que ele fala que quando ele fez o Jaca Tatu, ele não fez um daqueles índios que por dentro são romanos, né?
E por fora estão cheios de penas. Claro. É uma loucura, né, meu? Mas tem alguém, tem alguém na literatura mais recente que vocês acham interessante? Recente nos últimos 20 anos? Né? Olha, Alexandre, sinceramente, assim, tem vocês dois, né? Tem aquele menino, o Rodrigo Duarte Garcia, né? Lançou um primeiro livro que é interessante. Tem um outro rapaz que agora esqueci o nome dele, mas eu sinceramente assim eu não fico acompanhando. Não tem o Diogo, o Fábio. Não tenho mais tempo, compreende, de ficar acompanhando, e também não tenho mais disposição de coisa, porque assim, para você ler um livro desse, quer dizer, você precisa ser bem remunerado, compreende? Quer dizer, para você acompanhar a literatura contemporânea do seu país, né? Quer dizer, pelo menos no caso nosso aqui, quer dizer, o crítico precisava ser bem remunerado, entende? Agora, você tem que ler um livro de 300 páginas, de 200 páginas, né? E depois você tem que escrever lá uma lauda e meia, né? E você tem que fazer uma avaliação séria, né? Para ganhar 300, 400 reais. Assim, isso é uma verdadeira... É um negócio que você só faz assim, sabe? Se você estiver passando fome. Do contrário... Isso eu queria conversar com você, Rodrigo, essa coisa digamos, do mercado no Brasil, porque, por exemplo, vocês estavam falando da Marisa Moura, agente literária. Quando eu fui lá, uns 20 anos atrás, ela disse que ia me representar tal, aí umas semanas depois ela disse que separou do sócio, dispensou os assistentes lá e que ela só ia ficar com os escritores que ela já tem. De lá para cá, eu nunca mais achei nenhum agente literário, nem pedindo no semáforo, entendeu? Tipo, vocês têm um agente literário para me arranjar? Ninguém tem, entendeu? Então, no Brasil, só jogador de futebol e cantor sertanejo que tem empresário, né? Então, não existe agente literário. E editor que fique no seu pé também não tem. Você publica os livros, mas não tem um editor que fica lá assim, e aí, quando é que você vai lançar mais um? Você pode lançar mais um daqui 3 meses? Que tal você escrever sobre não sei o quê? É uma coisa que não rola, assim, que eu não vejo, entendeu? Mas, assim, em termos de mercado editorial, né? Quer dizer, a verdade é uma só, quer dizer, nós não temos mercado. Não há mercado. Quer dizer, a coisa é tão fraca e não há mercado por quê? Porque não há leitores. Tá? Tem uma crônica do Bilac, que agora não me lembro o nome, mas que é muito engraçada, que ele comemora o fato do Brasil ser um país assim, repleto de escritores. Uhum. E, assim, em momento nenhum ele fala da falta de leitores. Quer dizer, não existir leitores é uma coisa assim, absolutamente normal. Só o Monteiro Lobato começou a mudar um pouco isso, né? Assim, tentou mudar um pouco, né? Mas a verdade é essa, quer dizer, nós continuamos ainda num sistema em que os leitores, os escritores leem os escritores. Uhum. Entendeu? E ninguém paga ninguém. Ninguém paga ninguém. Quer dizer, você chega nos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos deve ter aí, no mínimo, umas 300 revistas literárias que pagam seus colaboradores. Aqui, meu filho, quer dizer assim, fora os grandes jornais, entendeu? Quer dizer, assim, eu sou franco, eu escrevi, acho que quase 20 anos para o Rascunho e nunca ganhei um tostão. Uhum. Entendeu? Foi uma experiência ótima, excelente. Tornou meu trabalho conhecido, me permitiu produzir mais, escrever meus livros. O editor do Rascunho é uma pessoa ótima, porque eu tenho grande amizade. Não é que eu estou cuspindo no prato que eu comi, de jeito nenhum. Rogério é uma pessoa excelente, uma pessoa porque eu tenho grande carinho. Mas, assim, se eu não tivesse me disposto, entendeu? Graças à insistência da minha esposa, a escrever durante quase 14, 15, 16 anos, todos os meses, sem ganhar um único tostão, a coisa simplesmente não teria acontecido. Uhum.
Por quê? Porque a verdade é essa, quer dizer, o nosso sistema literário, ele é uma coisa falsa. Sabe uma coisa, Rodrigo, que eu não sei se você sabe? Eu gravei um vídeo sobre isso, que é o seguinte, que teve, né, em 2010, por exemplo, o pessoal dizia que o e-book ia ser uma grande revolução, entendeu? Como é a MP3 para música, como são esses sites tipo Spotify, entendeu? Esses aplicativos, né? Para livro. Mas aí as 5 grandes editoras americanas fizeram um cartel e decidiram que iam cobrar o mesmo preço pelo e-book ou até mais caro, entendeu? Isso lá nos Estados Unidos. Isso para ameaçar a Amazon, porque a Amazon começou a vender o e-book baratinho e eles ficaram com medo de quebrar, fizeram esse cartel e esse acordo que tinha que mandar o preço do e-book para cima e obrigar todos os outros a subir também, inclusive a Amazon. Hoje na Amazon, só quem é autopublicado pode botar um preço baixo. E você vai ver os meus livros, por exemplo, pela editora Record, pelo José Olímpio, inclusive a Vida Editorial não, porque eu mesmo mantive o meu e-book, mas esses outros dois, o e-book sempre é mais caro que o livro, entendeu? Sendo que se fosse um preço, por exemplo, R$5, você venderia muito mais, entendeu? Se você vê, por exemplo, tem um site aí, que eu esqueci agora o nome, que eu tenho também lá, que eu publico lá de vez em quando, que é só para escritores, né, e leitores, né? Nossa, eu esqueci o nome agora, mas enfim, tem umas autoras lá que elas vendem muito, mas são esses livros, esses romances, água com açúcar e tal, em geral, ou que tem sexo, eróticos, blá blá blá, mas elas vendem, elas se autopublicam na Amazon e vendem muito. Em português. Em português ou em inglês? Em português. Elas vendem muito, muito mesmo, mas nesse esquema de autopublicação. Mas quando as editoras põem seu livro, elas jogam o preço para cima e falam, não, porque teve o mesmo trabalho. Não tem o mesmo trabalho. Eu já fiz e-book para mim, para outras pessoas, entendeu? Você joga o texto no programa e pronto. Não tem distribuição, não tem impressão, não tem gráfica, entendeu? Não tem transporte. Não tem nada disso, entendeu? Mas eles querem manter a venda de livro impresso, joga o preço lá para as alturas, entendeu? Então, assim, uma coisa que podia estar igual música, igual no Spotify, porque você vê nesse site... Nossa, eu tenho que lembrar o nome do site, caramba. Depois você coloca na descrição do vídeo. Isso. Vou botar escrito aqui por cima. Não fica tenso, senão você vai esquecer todo isso. Mas muita gente ali lê, o pessoal tem muitos seguidores ali, os escritores têm muitos seguidores, muita gente acompanha os textos que eles vão postando como se fosse folhetim e depois compram o e-book, entendeu? E as autoras ainda têm página no Instagram, o apartamento que eu comprei só vendendo livro, o carro que eu comprei só vendendo livro. Existe isso, entendeu? Desses livros de romances românticos mesmo, né? Essas coisas de mais água com açúcar, tal, eróticos, aquela coisa tipo não sei quantos tons de cinza, aquela coisa desse tipo mais brasileiros, entendeu? Então, assim, teria como se as editoras não ficassem com essa coisa de querer vender o livro impresso só, as livrarias fechando, entendeu? Um monte de livraria fechando, entendeu? E o e-book é caro, sabe? Mas veja bem, essa é a realidade desse país desde sempre. Quer dizer, você já viu um país civilizado em que o número de editoras é infinitamente maior do que o número de livrarias? Quer dizer, assim, isso é uma coisa louca, pô. É um negócio louco, entendeu? Você pensa assim, você vai para a Europa, qualquer cidadezinha de interior tem uma pequena orquestra, tá? Quando chega no final de semana, a prefeitura vai lá, põe as cadeiras na pracinha, a orquestra se reúne, toca lá durante 1 hora e meia, toca Mozart, Schumann, né, Beethoven, e depois todo mundo vai para casa almoçar e ficar o dia com a família, né? Quer dizer, aqui, meu filho, nem banda de música a gente tem. Compreendeu? Nem banda de música. Você pega um paizinho diminuto como a França, né? Quer dizer, qual é a tiragem de um escritor no primeiro livro de um romance o primeiro romance que um cara lança? Quer dizer assim, no mínimo 10 mil exemplares.
no mínimo. E se esse cara ganhar um prêmio literário, pô, a tiragem sobe para 100 mil. Uhum. Entendeu? Agora, aqui, se você lança um cara com 2.000 exemplares, assim, até você vender esses 2.000 exemplares, pô. Bom, vocês sabem disso, né? Eu não estou contando nenhuma novidade, né? Eu acho engraçado que você viaja e vai, sei lá, para os Estados Unidos e vai para a piscina do seu hotel, né? Daí você vê todo mundo na beira da piscina com um livro aberto. E, geralmente, não sei por que motivos, o americano gosta de livro grosso, né? Eles estão sempre lá com um livro grosso. E no Brasil, não, é absolutamente ninguém. E no metrô, no Brasil, você vê pessoas com livros, algumas, poucas, né? Mas geralmente é um livro espírita ou alguma coisa para estudar para concurso. Você tem a ver o que a pessoa está lendo, mas Exatamente. Por falar em livro grosso de americano, Rodrigo, o que você acha do Thomas Pynchon? Olha, tipo, o Arco-Íris da Gravidade. Ali, olha, eu li, sinceramente, eu nem me lembro o que eu li, viu? Eu li o Leilão do Lote 49, é igualzinho, eu não lembro o que eu li mais no Leilão do Lote 49, mas eu não tive paciência para ler esse outro aí. Então. Não se preocupe, assim. Não se angustie com isso. Tem um monte de livro que eu lembro mais onde eu estava sentado, o que estava acontecendo à minha volta, do que o livro em si. É foda isso. Meu Deus do céu. Mas o negócio sobre o mercado, eu me lembro que antes da pandemia, pelo menos, tinha um monte de escritores, e agora eu falo como uma pessoa meio ressentida por não fazer parte desse grupinho, mas havia um monte de escritores que sobreviviam à base de palestras e Instituto Isso e Aquilo, Instituto Moreira Salles, e um recomendava o outro, e um puxava o outro para dar palestra não sei aonde, viajar para não sei aonde, dar palestra, e mais ou menos conseguiam se sustentar assim. Né? Com a pandemia, acho que isso acabou. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado ruim nisso ter acabado, talvez, mas, ao mesmo tempo, para a cultura em si, não sei se fez muita falta, dada a qualidade desses escritores que viviam se elogiando e fazendo palestras e tal. Mas eu confesso que tenho um certo ressentimento que teria sido agradável ser convidado para uma palestra, eventualmente. Um desses eventos eu só participei daquele que eu te falei na Casa Mário de Andrade, a convite lá do pessoal do Digestivo Cultural, né? E isso foi o quê? Em 2008, de lá para cá. Ainda mais quando você, assim, essa coisa, muita gente que organiza essas coisas é de esquerda, né? Por exemplo, eu lancei um livro sobre a Hilda Hilst, né? O Exorcista na Casa do Sol. Teve a Flip lá em Paraty sobre a Hilda Hilst. E chamaram algum escritor para falar sobre a Hilda Hilst? Não, então chamaram a Fernanda Montenegro, chamaram não sei quem. Aí quando eu falei para o pessoal da editora que eu ia lá, aí me falaram que era melhor não, porque a gente podia ser processado. Não sei nem por quê, entendeu? Aí eu fiquei assim, caramba, né? Eu morei com a Hilda Hilst, eu era amigo dela, fui amigo dela durante uns 7 anos, morei com ela 2 anos, escrevi um livro sobre ela e não posso ir na Flip falar sobre a Hilda porque eu posso ser processado. Pois é. Imagina. Você sabe o nome disso, né? Diga. Isso se chama Brasil, meu caro. Imagina. Brasil. O que menos interessa é o cara que conhece a Hilda Hilst. O que menos interessa é o cara que leu tudo, que conviveu com a mulher, que conhece a mulher, que sabe como ela produzia, que, enfim, que teve uma experiência real com a... Isso, nada disso interessa. Uhum. O que interessa é o show. É isso que interessa. É assim que a coisa funciona. Eu sei que foi muito estranho isso, entendeu? Mas o que eu fiz, né? Qual foi o meu crime? Claro que o seu crime foi acreditar que o livro tinha alguma importância, entendeu? E o tanto que você ouve, chegou algum esquerdista, né? Porque eu tenho muitos conhecidos esquerdistas, que eu trabalhei muito tempo com cinema, né, audiovisual, então tem uns conhecidos, assim, né? Então, muita gente chegava para mim assim, mas como que logo você morou com a Hilda Hilst, entendeu? Como se fosse um... Sempre quando eu fui para lá, eu nem pensava nessas coisas de política, entendeu? Eu fui descobrir o Olavo lá na casa dela mesmo, entendeu? Tanta gente que podia ter morado com a Hilda Hilst, e logo você, Yuri, você...
Não, Esse é o seu pecado. E o pessoal ainda fala assim, né? Você, com esse astrólogo, não sei o quê. A Hilda Hilst conheceu o Olavo justamente por ele ser astrólogo, que ela adorava astrologia. Entendeu? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Esse país aqui é uma loucura. Isso aqui... A gente não pode levar isso aqui a sério, senão você enlouquece. E sua experiência como professor de escrita criativa, Rodrigo? Como você se sente dando essas aulas? Olha, é excelente. É excelente. Porque, assim, tem um monte de gente aí que entende como a coisa funciona, está escrevendo, entendeu? E não tem pressa, e sabe o que é criar literatura, e, enfim, e se dedica com disciplina. Então, assim, é ótimo, é ótimo. Você já deve estar de olho em alguns, né? Você já deve estar de olho em alguns esperando para ver o que acontece. Não, inclusive tem vários aí que estão com livros aí engatilhados já, né? Fora aqueles que, assim, eu tenho um aluno que está escrevendo um romance, que vai ser uma trilogia, né? Ele está escrevendo romance há 8 anos, entendeu? Quer dizer, sem nenhuma pressa, né? Quer dizer, naquele horário livre que ele tem todo dia, entende? Com aquela rotina diária que ele tem que viver e está lá. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Quer dizer, que literatura é isso, dá trabalho, não é assim, entendeu? Você não sai por aí produzindo livro como se você estivesse fazendo sanduíche, né? Não tem jeito, pô. Infelizmente, quando eu comecei, na época dos blogs, né, cara, por volta do ano 2000 até 2008, que acho que foi a época que os blogs estavam no auge, tinha muita gente jovem que eu via que achava que escrevia muito bem, tinha personalidades interessantes, tinha um estilo próprio já, que era surpreendente. E de todas essas pessoas, quase todo mundo sumiu, quase todo mundo parou de escrever por algum motivo. Todo mundo. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, Alexandre, eles escreviam ficção mesmo? Não era muito comum. Tinha um ou outro exemplo de pessoa que escrevia ficção. Mas... Eu acho que quem escreve ficção é quem insiste mais, não? Será? Boa teoria. Eu não sei o que explicaria isso, mas talvez. Eu também conheci muita gente que escrevia bem pra caramba, mas não escrevia ficção, né? Porque mas é que muito pouca gente escrevia ficção naquela época, eu acho. É que, assim, na verdade, né, escrever ficção é bem difícil, né? Vocês sabem disso, vocês dois escrevem ficção. Vocês sabem o trabalho que dá, quer dizer, você criar um mundo paralelo, né, onde as coisas têm uma certa coerência e você conseguir conciliar a experiência que você tem de vida com a sua imaginação e tudo, e construir uma narrativa que convença, né? Quer dizer, a coisa não é simples, não é uma coisa que qualquer um faz, de jeito nenhum. Uma dificuldade é essa, que tem um elemento vaidoso na motivação para escrever, que é impossível se livrar desse elemento de vaidade, pelo menos se livrar completamente. E quando você escreve e não tem reação nenhuma, que é o que acontece no Brasil, de modo geral, né, a pessoa se desanima e acaba parando de escrever. Né? Exatamente. O Mencken, que disse que a motivação dos escritores que ele conhecia, da maior parte dos escritores, não era a verdade, nem a beleza, nem nada. A motivação era ficar girando pela sala como um morcego, guinchando e chamando a atenção para si mesmo. Pois é, aí você chega e você publica num lugar onde ninguém lê, né? Quer dizer, como é que faz, né? Quer dizer, só uma coisa. Lembrei o nome do site, hein? Posso falar antes que eu esqueça? É o Wattpad. Melhor, né? É o Wattpad, né? O site. Wattpad.com. W-A-T-P-A-D. Wattpad.com, onde esse pessoal publica muitos textos e tem muitos leitores lá para ler ficção, né? Desculpa, Rodrigo, pode continuar. Que legal. Mas é aberto para todo mundo?
É aberto. Tem algumas coisas que você pode colocar e cobrar para a pessoa ler. Muita gente coloca, por exemplo, 10 capítulos de graça e o resto cobrando, entendeu? Tem umas coisas eu vou assim. dar uma espiada, pô. Quem sabe não tem pessoas aí Porque interessantes. tem uns best-sellers, assim, entre aspas, né? Uns mais lidos, a gente que com 50 mil seguidores, entendeu? De leitores, a gente que vai lá para ler mesmo. Que bom. Olha que ótimo. Dá vontade que esse movimento cresça, até porque com mais quantidade de gente escrevendo, pode ser que surja algum talento mais sólido, dúvida. Né? O garimpeiro é o Rodrigo aí, ó. Não, mas assim, o Alexandre falou uma coisa importante, quer dizer, nós precisamos disso, quer dizer, a internet tem essa coisa muito positiva, quer dizer, ela permite que todo mundo escreva, né? Quer dizer, isso deveria ser um incentivo para as pessoas, né? As próprias redes sociais e tudo, quer dizer, você pode publicar crônicas ali, você pode, entendeu? Você pode produzir ficção diariamente ali, você pode... porque muitos começam, Rodrigo, com aquela tal de fanfiction, né? O pessoal gosta de algum tipo de livro, algum gênero, e quer escrever com os mesmos personagens, às vezes que algum grande autor já famoso fez, e o pessoal mais novo começa a escrever fanfiction. Esse Wattpad começou meio assim, entendeu? Aí o pessoal começa a se afastar da primeira influência de fanfiction deles e começa a fazer coisas próprias, né? Então tem vários gêneros. Mas ali. É assim, mas o caminho do escritor é esse, quer dizer, ele começa imitando. Quer dizer, você começa a escrever movido por um desejo mimético, digamos, né? Sem fazer referência aí ao famoso antropólogo lá, o cara da teoria mimética. Não, no sentido geral da coisa. Quer dizer, você quer ser parecido com ele, né? Você quer contar as histórias como ele conta. E aí você começa a escrever. Né? Quer dizer, é assim, eu lembro da minha infância, por exemplo, me lembro de ter lido um livro sobre os bandeirantes, não me lembro o nome do livro agora, mas assim, aquilo me entusiasmou de uma tal maneira, a forma como as histórias eram contadas e tudo mais, aquelas aventuras e tudo, né? É o Coração de Onça. Assim, o que eu fiz? Eu comecei... Não é um outro livro que eu não me lembro de quem era, não sei se era do Viriato Correia, enfim, sinceramente não me lembro. O que eu fiz? Eu peguei um caderno, peguei um dicionário de sinônimos que meu pai tinha e comecei a copiar o livro mudando as palavras. Entendeu? Mas assim, na minha cabeça de criança, de 6, 7 anos, entendeu? Eu estava produzindo o meu livro. O começo é assim mesmo. Sim. Entendeu? Quer dizer, você lê O Velho e o Mar do Hemingway, você fala, pô, eu quero escrever sobre uma história assim, entendeu? E aí você começa. E aí, devagar, você vai se distanciando dos seus modelos e vai encontrando a sua voz, vai encontrando as suas características, os seus textos. E você já escreveu, Rodrigo, livro de ficção? Você tem livro de ficção publicado? Não tem. Tem uns contos por aí perdidos. E quem sabe um dia eu publico. Então. No formato de livro. Quem sabe. Eu fiquei curioso. Pode ser. Eu cheguei a ganhar um concurso de contos. Olha. O jornal O Estado de São Paulo fez lá um concurso quando completou não sei quantos anos de idade, lá o jornal, e você podia escrever um pequeno conto e depois eles iam escolher os 10 melhores e os 10 melhores iam ser publicados num encarte, né? Isso foi acho que foi em 2004, se não me engano, 2005, 2003, por aí. E eu mandei um conto lá e fiquei entre os 10. Não é incrível? Até eu me surpreendo. Porque deve ser complicado, né? Para quem é crítico, você deve se policiar muito, não? Eu imagino um crítico escrevendo ficção. Sabe que não. Você sabe que agora todos
sábado no Instagram, eu estou publicando uma crônica, né? Uhum. E é quase como se fosse um microconto lá. Tem sempre uma historinha, tem sempre alguma coisa assim. Uhum. E, é claro, a gente tenta caprichar, né? Para não fazer nenhuma bobagem. Mas a recepção das pessoas é ótima. Eu não tenho nenhum receio não, de me meter a escrever ficção, não. Não tenho. Uhum. Assim, da mesma forma como eu critico, eu poderia ser criticado, e faz parte do jogo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quer dizer, não há nenhum dilema nisso. Quer dizer, é natural. O sistema cultural deveria funcionar assim com absoluta naturalidade, entendeu? Mas aqui tudo é muito complicado, né? Uhum. Todo mundo leva muito a sério a sua reputação, né? Seu orgulho, né? Entendeu? Não tem porquê, não é uma coisa. Uma vez, Rodrigo, o Bruno Tolentino veio me perguntar a minha idade. Aí ele ficou, você tem tempo para fazer muita coisa ainda. Eu falei assim, mas... Eu perguntei, mas como assim, né? E ele me deu a entender que, na opinião dele, a pessoa tem que aproveitar a energia que tem da juventude e da fase adulta, porque para ele, pelo que eu entendi, quando a pessoa envelhecia, já perdia essa energia criativa, não sei o quê. Você acha que tem isso? Eu acho que não tem nada a ver, pô. O Conrad publicou o primeiro romance com 40 anos. O Graciliano começou a escrever aos 40 também. Sim, mas e os últimos? Quer dizer, começou a escrever, não. Quer dizer, publicou, né? Uhum. Sim, mas eu digo, você acha que... Dom Quixote, né, também. No Dom Quixote, o Cervantes começou com 50. Exatamente. Dom Quixote. Bem lembrado. Sim, mas eu digo assim, um cara que já começou com 50 e tal, mas ele pode ainda, na sua opinião, chegar aos 80 e de repente publicar, nossa, um grande livro melhor do que todos os outros? Claro que pode. Por que não? Não, eu estou perguntando, porque o Bruno Tolentino veio com essa história para mim, entendeu? Não, eu acho isso uma tremenda bobagem. Não vejo problema nenhum. Eu acho que a idade não é impedimento de nada. O que é isso? Acho que a Hilda Hilst tinha essa conversa também, né? Que a Hilda Hilst é assim, ela chegava e falava assim, eu já escrevi 40 livros, não aguento mais, então não quero saber. Também tem aquela história, não tem as cartas do Mário de Andrade com o Fernando Sabino, não tem uma história assim, que o Mário fala, se você tem 25 anos, então você ainda tem tempo para ser um bom escritor, entendeu? Eu acho isso uma besteira fenomenal, porque assim, não tem nada a ver, não quer dizer nada. A única vantagem que eu vejo de começar cedo é você ter algumas décadas para escrever bobagem e tirar isso da frente. Principalmente antes da internet, para ninguém ficar sabendo, né? Como a gente fez, nossa. assim. Que, nossa, quando a internet começou, depois eu pensei mais recentemente, nossa, ainda bem que não tinha internet quando eu tinha 20 anos, assim. Eu porque, também. Senão, tanto de besteira que as pessoas iam ler. Tá louco. Da minha parte, né? Besteiras da minha parte. É porque pensa assim, quanto mais velho você fica, né? Quer dizer, se você está lúcido, se você não está com nenhum problema aí grave de ordem aí mental, né? Quer dizer, a tendência qual é? Bom, é que você veja a vida de uma outra maneira, muito mais, né, diversificada, você tenha muito mais experiências, você domine muito mais a língua, você tenha lido muito mais, você tenha vivido muito mais, você tem muito mais coisa para contar, pô. Quer dizer, a lógica é exatamente o contrário. Quer dizer, Concorda, Alexandre? Inteiramente. As pessoas são muito derrotistas, porque eu vejo isso em tudo. Assim, eu vejo pessoas de 20 anos perguntando: é tarde demais para aprender uma língua? A pessoa de 20 anos perguntando se é tarde demais para aprender uma língua. É isso, pô. É um absurdo. O que é estranho com o tempo é que a gente mede o tempo a partir da nossa idade, né? Por exemplo, uma criança que ficou presa na quarentena 2 anos, uma criança de 4 anos, é metade da vida dela, né? Pra gente, assim, foi puf. Então, assim, um cara de 20 anos já tá se achando um adulto, né? Sem dúvida.
Isso é outra história, né? Porque todo mundo diz isso, mas é verdade. Os escritores de outras gerações, eles tinham uma experiência de vida muito variada, né? Tinham trabalhado no mercado de peixe, pescador, caçador, Claro, foi para a guerra. exatamente. E hoje em dia todo mundo, a experiência foi para a escola, foi para a faculdade e arranjou um emprego, ou foi trabalhar direto em jornalismo ou literatura. E isso é uma estreiteza de visão de mundo que a literatura moderna tem, né? E é difícil se livrar dela. Claro. E aí o que acontece? Ficam com essa temática que são sempre essas angústias pequenas, né? Sabe como é que é? Quer dizer, ficam aí com essas dúvidas existenciais, né? Quer dizer, então, e aí o que acontece? As temáticas ficam se repetindo, né? E fica essa coisa, essa outra mania que a gente tem hoje de usar esse narrador em primeira pessoa, né? Sim, isso me cansa muito. Isso. E também assim tem uma certa tendência também a escrever sempre no tempo presente, né? Ninguém mais quer usar o narrador onisciente e falar no passado, né? E acham que o narrador onisciente é uma coisa que impede de você desenvolver a sua... ele tira o caráter verossímil da história, né? E outras bobagens, né? Deve ser considerado meio fascista também, né? Porque você está impondo uma visão. Exatamente, também, exatamente. Eu falo assim, gente, olha, faz o seguinte, vai ler Balzac, pô. Depois a gente conversa, entendeu? Porque assim, não tem o menor sentido. Quer dizer... Agora, aí, essa coisa da experiência, imagine a vida do que deve ter sido a vida do Conrad durante a mocidade, né? Quer dizer, o pai dele era um revolucionário polonês que lutava contra o Império Russo. Aí acontece todo um problema lá, até suspeita de que ele tivesse participado de um crime ou qualquer coisa assim. Tem uma época cinzenta na vida do Conrad, né? Aí ele foge, sai da Polônia, vai viver lá com um parente, não sei onde, depois ingressa na Marinha Mercante Inglesa. Quer dizer, imagine tudo que esse cara viveu, pô. É fascinante, né? O Coração das Trevas deve ter saído diretamente de alguma experiência, de alguma história que ele ouviu ali. Claro, né? Claro, ou ele próprio viveu de alguma maneira. Subindo o Rio Congo lá, começando marfim. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Agora, hoje, qual é a experiência que as pessoas têm? Né? Elas vivem fechadas num apartamento, né? Olhando para o próprio espelho e dizendo tem uma coisa que é engraçada, Rodrigo, que eu estava conversando com meu sobrinho. Meu sobrinho é escoteiro, né? Chefe de escoteiro. E hoje em dia você vai para alguma área de preservação ambiental, aí para um parque nacional, você vê a burocracia para você conseguir entrar, mesmo sendo escoteiro, e tem que ir um pessoal, uns guias vigiando para ver se você não vai fazer alguma coisa. Eu lembro que eu ia com amigos assim fazer excursões, acampamentos, escalar montanha, entrar em caverna, e a gente ficava, por exemplo, no Parque da Chapada dos Veadeiros, né? A gente ficava dias acampando dentro do parque, cada dia num lugar. Hoje você não pode acampar lá mais. Se você entra, você tem que estar com guia, você não pode ficar lá até a noite. O guia, se você entra, vai nadar no lago da cachoeira, ele não pode nadar mais para longe, entendeu? Fica uma coisa assim que você nem uma aventurazinha de acampamento o pessoal consegue ter hoje, entendeu? É impressionante. Fica o estado lá. Agora tem um outro lado também, né? Porque assim, você pega a gente que escreveu bem sobre aventuras marítimas, né? E que nunca nem sequer entrou num navio. Né? É o que o Alexandre estava falando do próprio Homero, né? Talvez. Exatamente, o Homero. Ou então você pega lá o Patrick O'Brian, né? Que escreveu lá como é que é? O Comandante dos Mares, como é que é? Ele tem lá... Eu não sei como é português. E são livros fascinantes, são fascinantes, né? E assim, todo mundo achava que o cara tinha tido experiências de vida náutica. E assim, ele próprio chegou a alimentar essa coisa, não, de que ele tinha, entendeu? Uma experiência, de que ele conhecia. No fim, não conhecia nada. Ele fez uma viagem na vida dele que durou, acho que
20 minutos dentro de um barquinho, quer dizer, e o cara construiu todo um negócio, entendeu? Quer dizer, então, também tem isso, quer dizer, falta imaginação para as pessoas, né? Quer dizer, entende? Quer dizer, as pessoas ficam com medo de elas acham que, não, então, bom, para eu escrever sobre uma aventura marítima, eu preciso conhecer, né? A vida náutica, os termos todos, e pelo menos saber dar um nó de marinheiro, né? E a verdade não é essa, quer dizer, a verdade é que você tem que convencer o seu leitor, pô. É isso que você tem que fazer. Tem um escritor alemão... Se você contar a história de uma maneira convincente, acabou, pô. Você já viu falar daquele escritor alemão que escrevia só histórias do Velho Oeste, mas ele nunca foi nos Estados Unidos? Acho que ele escreveu o Karl May. Não? Karl May. Karl May, né? Não sabia disso, que interessante. Ele tem uma escritor série, favorito, né? Do Hitler. Do Hitler, escritor favorito do Hitler. Mesmo? Escrevia histórias do Velho Oeste. Imagina. E nunca foi para os Estados Unidos, né? Muito estranho. Tá vendo só? Tá vendo? E aquele a Marca Vermelha da Coragem, né? Que é sobre a Guerra da Secessão também. Ele nunca foi numa batalha, nunca. É um clássico, né? Sobre a guerra. Pois é. Então, tá aí. Porque essa questão da experiência, o que eu imagino é o seguinte, que é como se existisse uma... Imagina como é na música, tem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Imagina que existe experiências que você tem, digamos, no microcosmos. Você tem experiências de perda de alguém, de coragem, experiências de medo, não sei o quê, e você simplesmente vai aprendendo as notas. Aí você simplesmente muda de escala quando você vai escrever uma história, entendeu? A partir dali você consegue imaginar situações mais drásticas ou menos de acordo com o que você viveu, que foi pouco no microcosmos, você simplesmente expande aquelas notas para outras escalas em situações mais abrangentes, né? É o que eu imagino. Veja só, se a literatura dependesse exclusivamente da experiência, nós não teríamos 90% do que é das obras literárias. A gente não ia poder viver tudo, assim, né? Que todos vivem, né? Claro, é uma coisa impossível. Quer dizer, e o pessoal, eu acho que esse é um dos males que a escola realista introduziu, sabe? Essa coisa de que você tem que falar daquilo que você viu, daquilo que você testemunhou, né? Daquilo que você presenciou, né? E aí, quer dizer, aí surge essa ideia, então, de que quando você escreve sobre coisas que estão fora da realidade, você não está fazendo ficção propriamente, mas você está fazendo fantasia, né? Quer dizer, é uma coisa muito estranha, né? Porque, então, assim, quer dizer, ficção científica, né? Todos esses livros, esses autores de fantasia e enfim, quer dizer, tudo isso que você faz com toda essa gente. Quer dizer, eles produzem literatura de segunda linha. Pô, você pega um cara como Simenon, por exemplo, pô, o cara é um puta escritor bom, entendeu? E você vai me dizer que o romance policial dele é o quê? Não é subliteratura? Por exemplo, o Rubem Fonseca. Eu gosto do Rubem Fonseca, eu vejo muita gente criticando, mas às vezes eu vejo que ele até previu o estado de violência que o Brasil ia virar, né? E ele foi comissário de polícia, eu acho que durante 1 ou 2 anos só. E ficou o resto do tempo, né? Que já foi o bastante para ele, entendeu? A partir dali, ele já pegou qual era o espírito da coisa, né? Sim. Você veja, o Simenon, por exemplo, ele nunca trabalhou com polícia. Quando você vai ver como é que ele escrevia o romance dele, é uma coisa engraçadíssima. Pô. Ele usava uma lista telefônica para pegar os nomes dos caras, pegava um mapa da cidade para saber mais ou menos a posição das coisas, onde a história ia se passar, e depois criava lá um negócio e começava a escrever, pô. Não, e hoje com o Google Street View você pode até descrever as ruas, né, os detalhes.
Claro, pô. Foi numa rua em Paris, tinha uma coisa escrita na parede e tal. Você viu no Google Street View. Exatamente. E hoje existe essa ideia de que homens não conseguem escrever sobre mulheres, né? Como se Tolstói não escrevesse sobre mulher tão bem quanto qualquer mulher, ou Jane Austen não escrever sobre homens. Você não tem lugar de fala, né? Exatamente. Imagine hoje, né? Vamos supor que o Alexandre Soares Silva lançasse um romance em que o protagonista é um jacaré. Um jacaré urbano que foi descoberto nas tubulações que poluem o Rio Tietê. Né? Ele jamais poderia escrever. Não. Por quê? Como é que ele pode falar em nome do jacaré? Né? Não tem um conto do Dostoiévski, ele certamente assim? Seria processado. Ele seria processado pela Sociedade de Defesa dos Animais. Pô. Imagina. Isso é um negócio que me irrita. Isso é um negócio que me irrita nessa campanha de leia mais mulheres, como se fosse uma coisa normal ler mulher, ou como se tivesse diferença se você está lendo mulher ou homem. Porque a gente cresce lendo mulheres, não é como se elas tivessem surgido só nos últimos 20 anos, né? Elas sempre escreveram nos últimos 20 anos. Não, por exemplo, me perguntaram por que, viu, Alexandre, não sei se aconteceu isso com você, mas me perguntaram por que você não foi na Bienal tal, na Bienal tal. Eu falei, você viu quais eram os temas da Bienal? Um foi racismo e negritude, o outro foi feminismo. Por que eles iriam me chamar, entendeu? Claro. É assim, as bienais agora tem esses temas lindos aí. Eu vou lá para fazer o quê, né? Para mostrar meu conto machista feminista para ser linchado? Não ia dar certo, entendeu? Impressionante. Politicamente correto está imperando, né? E qual a dificuldade? Porque a gente cresce ouvindo mulheres contando histórias pra gente, né? Não existe um machismo contra mulheres contando histórias. Isso não existe. Exatamente. Claro. Mas inventou-se isso, né? Isso é uma coisa que está sempre nos cadernos de cultura, a dificuldade das mulheres de escreverem. Qual a dificuldade? Sempre foram escritoras. Sempre houve até mais escritoras do que escritores, né? Porque no século XIX tinha a fama da mulher escritora que escrevia romances em 3 volumes, né? Muitas mulheres ganhavam a vida. Basta você pensar na Virginia Woolf, por exemplo. Quer dizer, se você comparar, tá? Vou falar agora uma coisa aqui que vai deixar muita gente chateada, mas se você comparar o trabalho, o conjunto da obra da Virginia com o conjunto da obra do James Joyce, o trabalho da Virginia, assim, é muito superior. Aquilo que foi no caso do James Joyce... Hã? Fiquei surpreso, não estava prevendo. Eu fiquei surpreso, não estava prevendo o final da sua sentença. Sim, porque você veja, aquilo que no caso do James Joyce foi uma coisa extemporânea, né? Quer dizer, um grande livro que abalou a coisa e que se tornou irrepetível, né? Quer dizer, você pega a obra da Virginia, se você vai analisar a obra romanesca dela, ela é muito mais sólida, muito mais coerente, muito mais, entendeu? Diversificada. Né? Agora, isso, você veja, ninguém fala isso. Uhum. Isso daí foi até um atrito, né? Oi? Foi um atrito? Não, eu disse que teve um ligeiro atrito lá na casa da Hilda Hilst, porque o Bruno Tolentino achava, por exemplo, Ulisses uma besteira, né? E a Hilda adorava do James Joyce, né? Ficou aquele climão. Mediram os bigodes lá, né? Não, eu achei que você ia falar do atrito da Virgínia. Não. Da Virginia Woolf. Eu digo do James Joyce. Nos diários dela, porque nos diários dela, ela mete a boca no Joyce. O Eliot apresentou o Joyce para ela, a obra do Joyce, elogiando, né? Dizendo que era um marco na literatura, e nos diários ela fala assim, olha, eu não sei, mas o Eliot, acho que ele está confundindo tudo, ele está meio perdido. Porque assim, esse cara aqui até que é interessante nas primeiras páginas, mas depois aqui fica um saco, pô. Tem várias páginas dela, descendo o cacete. É muito bom, é muito engraçado. Eu ia falar do estilo dela, que ela tem um estilo muito, muito bonito e
Sim. Olha, eu acho que assim, as primeiras páginas do Miss Dalloway, assim, eu uso na minha oficina de escrita criativa como um exemplo de leveza de texto, de impregnação, você penetra naquela mulher caminhando pelas ruas em Londres e com as lembranças dela e com os acontecimentos, com as coisas ocorrendo e o Big Ben tocando. E assim, a maneira como ela cria o ritmo daquilo é uma coisa fascinante, fascinante. E assim, ela não precisa inventar nenhuma palavra nova, ela não precisa inventar nenhum neologismo, ela não precisa fazer nenhum gesto de ela não precisa ser uma equilibrista, entendeu? Para ficar criando palavras novas e rompendo com a gramática da língua e essas coisas todas, entendeu? E faz um início que é uma coisa envolvente, é um negócio mágico. Você tem a impressão que você está ali dentro daquela história. É uma coisa impressionante. Foi o Martin Amis que disse que o James Joyce era uma espécie de anfitrião que não estava muito interessado no bem-estar das visitas dele. Entra aí, senta aí, pode, quiser. Essa é boa, que sacanagem. Eu não conhecia achei ótimo. É isso mesmo. Mas, Alexandre, não é isso que acontece hoje? Você pega os autores, alguns autores, e a impressão que você tem é que assim, o leitor é tratado como um inimigo, pô. Entendeu? Sim. Parece que o cara está dizendo o tempo inteiro, não me leia. Eu não quero que você me leia. Eu não preciso de você. Entendeu? Não quero saber de você. Sai daqui, seu burro, né? Pô. É exatamente essa a impressão. Caramba. Eu tenho a impressão também que cada época escolhe um jeito respeitável de escrever, né? Se convenciona. Literatura respeitável é isso aqui. E o escritor brasileiro é muito... As outras literaturas têm pessoas com personalidade forte o suficiente para escapar disso e criar outras coisas. Sim. No Brasil é como se isso não existisse. Todo mundo vai para aquele... E no momento é isso que você está falando, e nos anos 80 era coisas tipo o Rubem Fonseca, né? Nos anos 80, o problema do Rubem Fonseca foi o pessoal que ele influenciou, entendeu? Nossa, viu um monte de gente só escrevendo sobre bandido, sobre crimes terríveis, e aí puxando a sardinha, aí veio aquela coisa da Revolução Cultural, né? O bandido herói, né? Teve muito, que o Rubem Fonseca não fazia isso, né? Mas o pessoal começou, né, meio inspirado pelos tipo de história policial, com bandido, e começou com esse bandido herói também, tem um monte. Uma vez eu publiquei um texto na revista, quer dizer, quase publiquei, né, na revista 89 da Rádio Rock, né, em São Paulo, pediram para mim um conto, né. Aí eu escrevi um conto de uns caras que estão fumando maconha na porta de um festival, de um show de rock. E aí chega um carro da polícia que prende os dois, mas na verdade no final você vai descobrir que era uma pegadinha, entendeu? Que os policiais, na verdade, eles eram de uma canal de televisão fazendo uma pegadinha, só que deu tudo errado porque um tenta fugir, pula e cai do viaduto e morre, entendeu? Tenta fugir do carro. Eu escrevi um conto mais ou menos assim. E aí, de repente, me negaram. Falei, não, a gente arranjou um outro escritor que vai publicar um outro, que é um cara mais famosinho na época, que só escrevia história de bandido também, e a história dele era quase igual à minha, era a polícia prendendo os maconheiros, só que era de verdade, entendeu? Era a polícia de verdade, tinha todo aquele discurso meio que, coitado dos maconheiros, só estavam só fumando maconha, entendeu? Quando o meu era uma sacanagem, entendeu? Era uma piada o negócio, praticamente, né? Do tipo da tragicomédia acadêmica. Mas esse cara, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um desses que entrou na onda do Rubem Fonseca e teve essa época, né, de só histórias de bandido, né? Ou era bandido ou era drogado, né? Ou era Rubem Fonseca ou era Bukowski. Exatamente. É difícil, uma loucura, viu? Gente. É difícil. Esse país é difícil. O país é complicado. Mas, assim, pelo menos as pessoas não escrevem mais como José de Alencar, né? Tem uma história do José de Alencar, você chegou a ver isso? A história que o Carlos G. Toconi contou? Não, você viu?
Tem uma crônica do Carlos Heitor Coni, ele citando, acho que os diários, não sei se está nos diários do Humberto de Campos ou Humberto de Campos. Ah, não, foi um médico, mas eu acho que foi Humberto de Campos que escreveu isso. O Carlos Heitor Coni que cita, né? O médico do José de Alencar contou para o Humberto de Campos que o filho do José de Alencar, na verdade, era filho do Machado de Assis. Ah, tem essa história, é verdade. Né? Que o Machado de Assis teve filho com a mulher do cara, né? E que meio que. Aí o Carlos Heitor Coni meio que especula se saiu daí o Dom Casmurro, né? Ele se imaginando na posição do José de Alencar, entendeu? Porra, mas olha, se foi isso, esse Machado de Assis, porra, que filho da puta, né? Uhum. Quer dizer, o correto, politicamente correto, era ele se colocar como adúltero, porra. Isso é um absurdo. Nós temos que abrir um processo contra o Machado. Uhum. Machado tem que ser excluído de toda a grade curricular de todas as escolas. Vamos tirar o cadáver dele lá como é que ele faz um negócio do mausoléu da academia. Claro. Não brinca, pô. Quer dizer, ele é o adúltero, entendeu? E coloca a pobre da Capitu nessa situação terrível, indecorosa. Imagina. Isso é uma loucura um negócio desse, pô. Esse é o gêmeo mal do Machado de Assis, né? Que ele era signo de Gêmeos, ele devia ter o gêmeo mal dele, né? O Manuel Bandeira tem uma crônica sobre ele que é muito interessante, né? Que ele pegava o bonde e encontrava com o Machado às vezes. Né? Ah, é? E o Machado, ele diz assim que o Machado, como é que ele fala? Ele diz assim, não, é um grande escritor, mas nunca vai deixar de ser um monstro. Quer dizer, Machado é um monstro, mas monstro no sentido negativo mesmo, né? O Bandeira achava que o Machado era um cara doentio, era um cara perverso, entendeu? É mesmo? É verdade, sério. Mas dá para entender, né? Dá, claro que dá. Com umas histórias dessas, né? Sim, pô. O cara... Mas, cara, os contos do Machado de Assis são fantásticos, né? Eu acho que estão até acima dos romances dele. Eu leio algumas coisas ali. E ele imitando o Fernão Mendes Pinto, você já viu um conto dele que ele imita o estilo do Fernão Mendes Pinto? É muito bom aquilo. Ele é ótimo. Aquele, como é o nome daquele conto que ele inverte a história lá da Odisseia? Né? Na Odisseia, a Penélope fica lá esperando pelo Ulisses, né? E ele pega e conta a história assim, que a Penélope pega e não fica esperando coisa nenhuma, o cara, entendeu? O cara chega de viagem apaixonado, depois de ter passado aí por vários lugares, porque ele era um marinheiro, várias peripécias. Ela vira para ele e diz assim, meu filho, olha, não deu, viu? Fiquei aqui. Não deu para ficar te esperando o tempo inteiro, viu? Partir para outra, porque a coisa não funcionou. É bom, viu? Tem um sadismo aí, né? Tem, nossa, bom. Bom, se você for falar em sadismo, tem a Causa Secreta, né? Aquele, então, é um negócio terrível. Né? Aquele conto é tremendo, pô. É uma loucura, né? Mas o mais divertido de todos e o mais genial, acho que ainda é Missa do Galo. Né? Quando eu fiz o curso de cinema com Nelson Pereira dos Santos, a gente teve que adaptar esse conto para roteiro, né? E rodar, né? O curta baseado nesse conto. Lá na UNB, isso, né? O Nelson Pereira dos Santos era muito fã do Machado de Assis, né? Ele sempre usava os contos dele nesse curso. Esse conto eu acho excelente, porque assim, o narrador é muito bom, né? Porque assim, quando você chega no final do conto, né? Quer dizer, você vê que assim, ele continua o mesmo idiota que ele era quando criança, né? Ele cria um clima erótico sem ser, né? Sem nada de erótico. Exatamente. Porque assim, o cara já começa a contar a história dizendo assim que ele até hoje não conseguiu entender o que aconteceu naquela noite, né?
Aí você vai lendo, aí você fala, porra, mas esse cara, esse narrador é fantástico, porque ele continua um completo idiota, pô. O cara não amadureceu em nada, ele não viveu, a vida dele foi totalmente em vão, né? Quer dizer, não acrescentou nada à experiência dele, é uma coisa... É fascinante, pô, fascinante. Mas o pessoal se preocupa muito com a questão, com aquele jogo, né? Com aquela dança entre a Conceição e o rapaz, né? Aquela coisa. Mas, para mim, o verdadeiro... A coisa genial ali está nesse narrador, né? Quer dizer, o cara cresceu, amadureceu e não entendeu nada da vida, entendeu? Até hoje, está lá contando a história sem ter entendido. Quer dizer, é muito triste, né? É como se você, né? Como é que vocês estão de tempo aí? Porque o Alexandre tem sempre uma coisa marcada aí. Como é que tá, Alexandre? Você é o marcador de tempo. Eu tenho duas coisas. Eu tenho que... Uma, eu bebi água demais, tenho que ir no banheiro. E outra, eu vou jantar agora com a minha mulher, que a comida chegou do iFood. Mas sintam-se à vontade para continuar. Ah, não. Não, mas tá bom. Nós já falamos mais de 2 horas, pô. É, né? Foi, né? Eu não sei. Não foi? Pois é, pô. Tá ótimo. Nós já demos material para falarem mal da gente aí por séculos, pô. É verdade. Vamos tentar conversar mais aí. Porque teve uma fase que todo mundo mudou para o Instagram e eu fiquei lá sozinho tentando conversar, mensagem direta no Facebook, e todo mundo sumiu, cara. Que eu fiquei sem usar o Instagram mais de 1 ano, entendeu? Quando eu vi, tá todo mundo lá, né? Não, a gente marca outras conversas. Vai ser um prazer imenso, pô. Bater papo com vocês, é ótimo. Beleza. Vamos sim. Vai ser legal, vai ser gostoso. A gente pode até fazer uma pauta. Sim. De quais serão as pessoas que nós vamos conduzir para a guilhotina, entendeu? A gente faz como o Alexandre fazia com os generais dele, entendeu? Se não cumprir a função, tá bom, tem que matar o cara. Não, beleza. A gente escolhe 5 autores para falar mal da próxima. Isso, da próxima vez. Nós escolhemos 5, exatamente. 5. É bom porque, assim, fica o gesto assim, né, Alexandre? É assim. A gente pode fazer assim, com a mão, né? Eu quero fazer questão... Assim. E a gente tem que fazer questão de participar, Alexandre, para a gente não ser um desses 5 aí, né? Claro, isso é fundamental. Ou a gente se coloca no meio também. Pode, também. Bem assustador, mas... Não, beleza. Então, Rodrigo, sempre um prazer falar com você. Muito obrigado. Prazer foi tudo meu. E obrigado, Alexandre, de novo, né? Vamos continuar. Obrigado a você. Próximo domingo vai ter mais aí, eu e o Alexandre, a gente vai continuar nas conversas. E, gente, continua vendo aí e até a próxima, viu? Até assim. Tem assim. Person.